Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Vou pedir para você deixar o like, curtir esse vídeo e se inscrever no canal para esse vídeo chegar em mais vascaínos, que é muito importante, né? Vou trazer notícias do futebol, rodada, movimentação, teve muitos jogos hoje, mas antes eu vou pedir licença para falar aí a respeito da tragédia que aconteceu com os moradores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Então tem imagens que estão rodando os grupos de WhatsApp que estão deixando a gente muito abalado, né? A gente sabe da situação difícil que eles estão passando. Várias campanhas estão sendo levantadas para ajudar essas famílias, essas pessoas que estão sentindo muita dor nesse momento e precisando de amparo, precisando de coisas básicas. Acabei de participar de uma live solidária lá no Fala Vascaíno e muito depoimento de quem mora em Petrópolis falando que está faltando o básico. E o Marcelo Borges, aquele Marcelo Borges que construiu o Colégio Vasco da Gama, levantou uma campanha para levar água mineral, porque nesse momento eles precisam muito de água. Vai chegar ajuda do governo, vai chegar ajuda de prefeito, vai chegar ajuda de ONGs. O Vasco amanhã na partida vai arrecadar alimento para quem vai para o jogo, então é importante levar alimento, o agasalho que você puder levar para poder ajudar. Acho que a campanha é voltada para alimentos, a do jogo do Vasco amanhã. Então vão ser várias ações, eu vou estar trazendo algumas dessas ações para a gente tentar amenizar essa tristeza, essa dor que essas famílias, essas pessoas estão sofrendo com a perda dos seus familiares, dos seus entes, de amigos, com a perda do seu lar, da sua estrutura, né? Então a gente vai ajudar a campanha do Marcelo Borges, que é para levar fardos de água, são caminhões de água que vai para lá para poder ajudar essas pessoas. O Pix, anota aí, é o 21 97 132 2656, Ed Xavier. Então eu vou repetir, 21 97132 2656, Ed Xavier. Esse é o Pix, para quem puder ajudar nessa campanha. Colabore com 10 reais que você colocar lá, é um fardo de água que vai ser levado para essas famílias, essas pessoas que estão precisando, beleza? Então vou estar trazendo aqui as campanhas que estão sendo feitas e quem puder de certa forma ajudar vai ser muito importante. Agora vamos falar do Vasco que joga amanhã, né? Obviamente um jogo debaixo de luto, vai encarar o Bangu às 8h30, a partida válida aí pela 7ª rodada do campeonato estadual que começou hoje com uma partida do Flamengo. O Flamengo venceu de virada o Madureira por 2-1. O Audax perdeu, na verdade, Volta Redonda jogando em casa, ganhou de 4-0 do Audax, né? E o Fluminense está jogando agora e ganhando de 1-0 do Nova Iguaçu, jogando, o mando é do Nova Iguaçu. Assim, a tabela momentânea do Campeonato Carioca tem o Fluminense liderando com 18 pontos, abrindo 5 pontos do Vasco, que vai passar a ter um jogo a menos. O Flamengo com 16, abriu 3, o Botafogo 13 ainda joga e o Vasco 13 ainda joga. Tá aí a tabela, a atualização do Campeonato Carioca. Vamos ter novidade na escalação amanhã. Volta o Everton para a lateral direita e parece, saiu até no GE, quando o GE dá, é muito provável, o zagueiro Kangá vai ser titular e o Riquelme também na lateral esquerda. Então assim o Vasco vai de Thiago Rodrigues, Everton, Kangá e Anderson Conceição com o Riquelme, fechando o quarteto ali na linha defensiva. Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Peck, Nenê e Raniel. Meus sentimentos ao Peck, que deve ter muito parente, que ele é da área de Petrópolis, né? Ele veio dessa comunidade, então eu sei que ele deve estar sofrendo também. Então meus sentimentos ao Peck, não sei se ele vai para a partida, mas esse é o provável time que vai encarar o Bangu amanhã. Interessante aí, a gente vai poder ver o Kangá e o Riquelme começando uma partida, acho que vai ser bem legal para a gente observar. Teve uma entrevista hoje com o Matheus Barbosa, que deixou claro quando chegou no Vasco que ele vai jogar em 2 posições, ou ele veio para jogar em 2 posições. Ou o primeiro volante ou o segundo volante. Nessa entrevista ele falou que não tem muita aptidão para marcar, tá gostando de cobrir, de fazer essa função porque o Vasco está precisando, mas é um jogador que costuma sair mais, jogar na função que joga o Juninho hoje. Então tá aí uma entrevista dada pelo Matheus Barbosa, né?
Eu vou atualizar uns resultados de times que o Vasco vai encarar na Série B. Tenho acompanhado o desempenho desses times, até para ter mais material para quando começar o campeonato, né? O Bahia empatou hoje com o CSA, os dois que a gente vai enfrentar na Série B. A partida válida pela Copa do Nordeste, 1-1. O União Frederiquense ganhou por 3-1 do Grêmio, que era líder do Campeonato Gaúcho, então perdeu por 3-1. E o Concórdia perdeu por 1-0 para Chapecoense, Campeonato Catarinense. Outro que a gente vai encarar, a Ferroviária encarou o Mistão do Palmeiras e perdeu hoje para o Palmeiras por 2-0 jogando em casa. Então tá aí a atualização dos times que a gente vai enfrentar nessa temporada. Importante o Vasco vencer amanhã, porque de 13 pontos vai a 16, empata com o Flamengo em número de pontos, não vai depender de muitos gols para abrir um saldo e ficar em segundo lugar, mas pelo menos vai se manter no G4, porque se o Vasco não ganha amanhã do Bangu, corre o risco desses times do pelotão da frente se distanciar e aí vai ficar complicado para o Vasco depois. Então, são 11 rodadas, são 12 times do Campeonato Carioca, são 11 rodadas, estamos indo para a 7ª rodada, vão ficar faltando apenas 4 rodadas para definir aí os semifinalistas da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, tá bom? E aí o Vasco precisa, com essa formação amanhã, jogar melhor do que jogou no jogo passado, principalmente no primeiro tempo, contra o Botafogo. Tenho trazido atualizações a respeito do debate da SAF, da política e gestão. Tem muita gente não, são pouquíssimos torcedores que ainda vêm aqui falar, isso é um canal político, não, é um canal que fala do Vasco da Gama. Então, a gente fala de tudo que rola nos bastidores, na política de gestão, principalmente com esse assunto da SAF em pauta. Então, sim, estou trazendo sempre notícias a respeito da SAF. Eu não sei qual é a tara em que a gente traga notícia do futebol, do time, todos os dias, as mesmas notícias. Escalação, tem gente que quer escalação 3 dias antes. Então, acho que é desnecessário. A gente vai acompanhando qualquer movimentação, contratação, qualquer mudança a gente traz, como eu trouxe ali do jogador da base que foi vendido, que tinha uma multa de 180 milhões e foi dado de graça, como eu tenho trazido notícias do futebol assim quando é pertinente. Eu não vou ficar aqui todo dia falando a escalação do Vasco, todo dia falando notícias a respeito do time, se não tem notícia, né? Jogos ou um dia antes ou no dia do pré-jogo, a gente vem com informação, escalação, tabela, tudo que tem acontecido no campeonato. Normalmente eu faço um dia antes, no dia do jogo e um dia depois. Depois a gente volta a discutir os reais problemas do Vasco, que são os problemas lá na raiz. São os problemas com essa gestão que a gente tem combatido aqui com unhas e dentes para que não venda o Vasco da Gama, tá bom? Então tá aí, notícias do futebol, essa campanha para ajudar aí quem está sofrendo muito com essa tragédia. Se você puder, ajude, deixei o número no início, vamos ajudar quem está precisando, curte o vídeo para ele chegar em mais pessoas, fique com Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, para que você não passe pelo que essas pessoas estão passando. E saudações vascaínas.